CBN. 2h45, vamos falar sobre saúde. Olha só, esse mês de fevereiro é marcado aí como mês das doenças raras. E esse período é justamente dedicado para uma conscientização aí sobre a importância desse diagnóstico precoce, especialmente aí nessa primeira infância. Para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a importância desse debate nesse mês de fevereiro, a gente conversa com o médico geneticista Rodrigo Foch. Boa tarde para você, doutor. Obrigada pela participação e bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante que são as doenças raras. Com certeza. E eu queria justamente que você trouxesse um pouquinho para a gente o porquê da importância, né, desse debate no mês de fevereiro, como é que é abordado isso ali para as mamães, as mamães de primeira viagem, aos papais responsáveis, como é que é essa conversa mesmo ali sobre a importância desse diagnóstico? Perfeito. Primeiro, é interessante da gente contextualizar que uma doença rara é aquela doença que ela acomete menos de 65 a cada 100 mil indivíduos. Tá? Isso dá uma proporção de mais ou menos 1,3 a cada 2 mil pessoas. Na sua imensa maioria, uns 80% mais ou menos das doenças raras, elas vão ser de origem genética. Tá? E aí está a importância de ter um médico geneticista falando sobre doença rara. E também é muito comum, a maior parte das doenças raras já vão ser de manifestação na infância. Tá? Elas podem estar associadas a síndromes malformativas, elas podem estar associadas a quadros muito diversos, como atraso do desenvolvimento motor, deficiência intelectual, crises convulsivas que muitas vezes podem ter um controle mais difícil, né? Então, a gente na verdade tem uma heterogeneidade, uma variabilidade muito grande dessas doenças raras, tá? Apesar de individualmente serem raras, a gente fala de mais de 8 mil doenças distintas, em conjunto a gente estima que no Brasil existam 12 milhões de pessoas que têm uma doença rara. Entre 12 e 14 milhões. Ou seja, a gente está falando basicamente uma cidade de São Paulo inteira, espalhada pelo Brasil com alguma doença rara. Né? E aí, a importância desse mês vem exatamente na conscientização sobre o que são as doenças raras e a importância de se pensar, primeiro, se pensar fora do óbvio, eventualmente quando você tem um quadro complexo em relação a uma criança que não está se desenvolvendo adequadamente, não está crescendo corretamente, tem alguma questão relacionada ao aprendizado e a importância de se investigar a causa. Tá? E dentro disso, a gente tem uma ferramenta muito importante que nos auxilia nesse diagnóstico precoce, que é o teste do pezinho, a famosa triagem neonatal. Que o teste do pezinho é uma ferramenta muito potente que possibilita o diagnóstico daquelas condições que muitas vezes vão ser raras, que podem levar à deficiência intelectual quando não tratadas e que tem como objetivo esse diagnóstico precoce antes do início dos sintomas. Tá? Então, é um mês de conscientização sobre as doenças e é um mês de conscientização sobre o que nós precisamos fazer para chegar nesses diagnósticos e da importância também da triagem neonatal nesse período, né, no período do nascimento. E qual o principal instrumento mesmo para esse diagnóstico, né? Ali a atenção mesmo dos pais nessa primeira infância, essa comunicação com vocês médicos, é um trabalho conjunto. Sem dúvida nenhuma. O profissional da saúde estar corretamente capacitado para identificar sinais de alerta que fazem suspeitar de uma condição rara é fundamental. Tá? E esse olhar dos pais sobre, olha, alguma coisa não está correto, é super importante, né? Claro que a gente sabe que cada criança tem seu tempo, mas cada criança tem seu tempo dentro de uma variabilidade, né? Então, se esse tempo da criança está muito afastado do que a gente entende que é o ideal, a gente precisa
dar essa atenção e ir atrás de um possível diagnóstico, sim. Uhum. E a maioria dessas doenças, elas têm uma origem genética, não necessariamente. O que isso significa ali na prática? 80% das doenças raras, elas vão ser de origem genética, tá? E quando a gente fala genético, não necessariamente quer dizer que foi algo hereditário, né? Não, às vezes é uma condição genética, mas que não tem outros casos na família. E muitas vezes isso pode confundir as pessoas, exatamente porque, poxa, nunca ouvi ninguém na família que tivesse essa condição. Mas isso não afasta a possibilidade de algo genético. E a importância do diagnóstico é para estabelecer exatamente qual que é o tratamento e o acompanhamento mais adequado que essa criança ela vai precisar ao longo da vida, e também para poder estabelecer o aconselhamento genético, que é essa orientação sobre o risco de recorrência na família daquela doença rara. Uhum. E existem ali muitas vezes, né, no consultório, que tem essa vivência, vai poder dizer melhor. Existem ali sintomas que costumam, de alguma forma, serem confundidos com problemas comuns da infância, ou geralmente já chamam uma atenção ali de imediato da família? Pois é, existe de tudo um pouco, viu, Thalita? Porque como a gente tem uma heterogeneidade muito grande quando a gente fala de doença rara, se a gente tem uma criança, por exemplo, que nasceu com uma malformação cardíaca muito grave, isso por si só já vai dar para a gente um sinal de atenção na necessidade de investigar. Mas existem grupos de doenças raras, existem algumas doenças raras que elas vão se manifestar com sinais muito inespecíficos. Às vezes com dificuldade de crescimento, às vezes pode se manifestar com sinais de infecção, né? O que pode parecer um quadro infeccioso e que eventualmente vai para o hospital e vai ser investigado como uma infecção, ela pode fazer parte de um quadro mais complexo, como, por exemplo, um erro inato do metabolismo. São alterações metabólicas complexas, né, que estão dentro desse grupo das doenças raras. Então, sim, é muito desafiador, porque a gente está falando de um grupo muito amplo e que você pode ter um pouco de tudo, mas sinais comuns às vezes podem trazer essa confusão. Fraqueza é uma coisa que às vezes pode se confundir com uma série de coisas e pode, por exemplo, fazer parte de uma doença rara, neurológica, enfim. E ali, a gente tem o teste do pezinho, né? Ele também é importante para isso? Sem dúvida nenhuma. A triagem neonatal, né, o teste do pezinho aqui, quando a gente fala do exame bioquímico dentro da triagem neonatal, ele é fundamental, né? Porque ele vai permitir para a gente a investigação de uma forma extremamente simples e indolor, que é uma gotinha de sangue num papel específico, que é o papel filtro, né? E ele vai permitir o diagnóstico de 6 doenças diferentes, de acordo com o que o SUS contempla, né? Com a previsão de expansão baseado na Lei 14.154 de 2021 para 50 doenças raras, que é o objetivo dessa expansão, né? Lá no Instituto Jô Clemente, no IJC, onde eu atuo, nós estamos exatamente trabalhando com o foco de poder ofertar para a população as metodologias necessárias para fazer a investigação dessas doenças e, inclusive, com a possibilidade de expansão para outras doenças além do que o que contempla no previsto na lei de 2021. E as doenças raras, todas têm tratamento? Não necessariamente é feito um acompanhamento ali durante toda a vida da criança, do adulto? Essa é uma pergunta muito boa, Thalita, porque quando a gente fala de tratamento, vale a pena a gente entender que nem todo tratamento ele é medicamentoso, né? Quando eu falo de uma criança, por exemplo, que tem um atraso de desenvolvimento, uma dificuldade de aprender, a gente estabelecer um suporte adequado de estimulação para essa criança é tratá-la também. Tá? Então, quando a gente fala dos centros especializados em reabilitação, por exemplo, ou dos núcleos que trabalham com fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, são fundamentais também para tratamento. Mas sim, a gente tem uma parcela das doenças raras que elas vão ter tratamentos medicamentosos específicos, sendo que uma parte dessas doenças, elas inclusive têm tratamentos previstos pelo SUS.
tá? Então, para diversas doenças raras, a gente tem a possibilidade de tratar com medicações específicas e o melhor de tudo, dentro do Sistema Único de Saúde. Uhum. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, doutora. A gente recebe aqui a pergunta da Ângela através do nosso WhatsApp e ela questiona, ela te pergunta se doenças raras podem ter de alguma forma relação com o uso de drogas aí dos pais. Essa é uma pergunta interessante porque a gente tem uma outra questão que é o efeito teratogênico, que determinadas substâncias ou químicas ou eventualmente determinados agentes biológicos, quando a gente fala, por exemplo, de uma infecção congênita, eles podem levar à formação do bebê, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a substância mais importante aqui que a gente pode citar é o uso do álcool durante a gestação, tá? O uso do álcool durante a gestação, e eu preciso falar que não existe uma dose segura de consumo de álcool na gravidez, tá? O ideal é estar planejando a gravidez, álcool zero. Descobriu a gravidez, álcool zero, né? Porque o álcool ele pode alterar o desenvolvimento do sistema nervoso central e levar à deficiência intelectual, alterações de comportamento, microcefalia, então o crânio da criança é um pouco menor. Então, existem essas condições que são teratogênicas, que elas também podem ser raras, sim, tá? E que muitas vezes vão ser um diagnóstico diferencial de uma síndrome genética. Uhum. E ali, claro, esse início precoce, né? O quanto antes, como a gente pontua no início, ele é ideal para poder mudar o diagnóstico mesmo da criança, o tratamento, né? Digamos assim, o acesso a essa criança para ter uma vida o normal possível, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico precoce, ele vai ser fundamental para a gente poder estabelecer uma tríade, que é o aconselhamento genético para trabalhar com a família sobre esse risco de recorrência, a questão do tratamento, como a gente citou, mas essa questão do acompanhamento clínico, né? Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico de uma doença rara, a gente consegue estabelecer quais são as complicações que essa pessoa pode ter ao longo da vida por conta daquela doença e trabalhar de forma a evitar que essas complicações aconteçam, né? Então, e o diagnóstico precoce, quanto mais precoce, mais a gente consegue trabalhar para evitar exatamente essas complicações que a criança pode ter ao longo da vida. Uhum. E ainda existe muito desconhecimento sobre esse tema? Existe, Thalita, infelizmente, esse é um dos desafios. Existe desconhecimento tanto por parte da população geral, mas infelizmente existe desconhecimento por parte dos profissionais da saúde, tá? E esse é um dos desafios, mas ao mesmo tempo é um dos motivos pelos quais a gente está aqui agora, né? Podendo trazer essa informação para a população. Claro que existem diversos grupos que trabalham também com divulgação a respeito de doenças raras. Aí eu não tenho como não falar também todo o trabalho que o IJC, o Instituto Jô Clemente, também faz na divulgação e na conscientização para a população e para os profissionais a respeito também das doenças raras. Mas eu sou uma pessoa que tento olhar do lado positivo. Eu acredito que a gente está vivendo uma revolução na forma como as pessoas encaram, né, as pessoas com deficiência e as pessoas que têm necessidades especiais. Então, eu acredito que para os próximos anos, a gente falar sobre doença rara não vai ser algo incomum. Tá? E eu espero que isso vá fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E para a gente poder finalizar, doutora, eu queria que você falasse realmente, trouxesse um alerta, né, além do que a gente já falou, sobre a principal mensagem mesmo, sobre esse diagnóstico precoce de doenças raras aí, para quem é pai, para quem é mãe, está nos ouvindo. Perfeito. Procurem se informar sobre o teste do pezinho, procurem se informar sobre a triagem neonatal, não tenham medo do exame. É um exame simples, é um exame indolor, é um exame que muda vidas. Tá? Então, é extremamente importante garantir que a criança faça o teste do pezinho. E aqui em São Paulo a gente tem um grande orgulho que no estado de São Paulo as crianças já saem da maternidade com o teste do pezinho coletado, né? E isso possibilita que a gente consiga fazer com que o teste chegue em todo mundo.
Mas não basta fazer o teste, a gente precisa garantir que o resultado chegue na mão também. Apesar da gente, por exemplo, lá no JC fazer a parte de busca ativa quando tem um teste alterado, se você é um pai, se você é uma mãe e tem uma dúvida se o seu filho fez o teste do pezinho, procura, vai atrás desse resultado. E não confunda com o carimbo do pé que aparece na cadernetinha da maternidade. Aquele carimbo faz parte do registro da criança. O teste do pezinho é um exame que ele vai trazer um resultado. Então, se vocês têm dúvida, conversem com o médico de vocês e peçam para ver o resultado do teste do pezinho. Combinadíssimo. Então, doutor, obrigada pelas suas informações. Imagina, eu que agradeço. Um bom feriado a todo mundo. A gente conversou aí com o médico geneticista Rodrigo Focchi. 13 repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Senadores da oposição envolvidos com apurações do Banco Master avaliam positivamente a troca de relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça assumiu o lugar de Dias Toffoli após o nome do magistrado ser citado em troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar da nova configuração, a corte reforçou que o cenário geral requer um aprofundamento das investigações. A Justiça de São Paulo ainda não se pronunciou sobre o pedido de prisão contra 3 sócios da academia em que uma aluna morreu depois de usar a piscina. Ela foi vítima de intoxicação. Outras 2 pessoas